Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje num dia de grandes polêmicas aqui no Brasil e também de filas que continuam a andar, agora de forma mais consistente, aproximando uma série de criminosos cada vez mais para perto de Bangu 8, da Papuda ou da Colmeia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, o assunto que está movimentando todas as pessoas que têm algum tipo de conexão com aplicativos de transporte, de entregas, é um envio de projeto de lei que foi feito ontem pela Presidência da República, que cuida desse tema aqui, que está em vários jornais aqui no Brasil e que foi objeto ontem também de muitos telejornais, né? Profissão formalizada. Regulamentação do transporte por aplicativo cria nova categoria do trabalho digital. Sem vínculo de emprego com plataformas, motoristas vão ter piso salarial e INSS. Ainda há impasse com entregadores. Bom, quero aproveitar para mandar um grande abraço a todos os motoristas de aplicativo, todos os entregadores que são inscritos aqui no nosso portal, que nos acompanham. Eu fico muito contente quando eu pego um carro de aplicativo e tal, que o motorista me conhece, segue, é muito legal. E eu tenho recebido muitas informações dessas pessoas, desses trabalhadores. Muitos são egressos de outras áreas, né? Tem muita gente que, em função das crises que nós tivemos no nosso país nos últimos anos, migrou pessoas qualificadas por uma profissão ali que pintou como uma alternativa nesse momento de grandes transformações nas relações de trabalho, as relações de emprego, de intermediação, prestação de serviços, não só no Brasil, como também no mundo. Eu converso muito com os motoristas de aplicativo e tem uma coisa que eu percebo, e provavelmente você já deve ter percebido também, que essas pessoas não querem ter nenhum tipo de desconto naquilo que é fruto do trabalho deles. Então, por mais que o governo queira fazer alguma coisa que seja de grande benefício para essa classe, se essas informações elas não forem muito bem prestadas, não forem muito bem trabalhadas, o tiro sai pela culatra. O governo tenta fazer alguma coisa positiva e o resultado é absolutamente desfavorável. Porque todas as medidas que estão sendo propostas hoje pelo governo, elas visam garantir uma situação de futuro. Um futuro acidente, uma futura aposentadoria, uma futura remuneração ou uma compensação. Só que as pessoas que estão no dia a dia, elas não têm esse tipo de percepção, né? Nós não temos essa cultura aqui no nosso país de guardar dinheiro para a velhice, de fazer aposentadorias, planos de saúde, lá para frente, né? Garantidores, porque nós temos no Brasil ainda a figura de um Estado social, como acontece nos melhores países que têm o melhor IDH no mundo, né? Nós ainda estamos caminhando numa direção melhor, mas ainda falta muita coisa. O nosso abismo aqui é gigantesco. E essas medidas são medidas compensatórias. Melhor faria o governo se, ao invés de propor um projeto onde o trabalhador ele tem que pagar 7,5% de uma parcela do que ele ganha para a Previdência Social, o INSS, para garantir uma situação que ele tenha um acidente, que ele tenha uma enfermidade, uma incapacidade, enfim, que isso fosse embutido na tarifa e que o trabalhador não tivesse essa percepção, que ele terá que pagar. Isso cria mais uma ferramenta adicional, nós não sabemos como é que poderia ser feita essa arrecadação, mas o melhor seria que isso fosse colocado na tarifa e que a plataforma pagasse integralmente o valor do INSS que ela tem que pagar, como todas as empresas têm que fazer, e o trabalhador não fosse penalizado. Que a tarifa, mesmo que ela suba um pouco, isso o consumidor final certamente não vai ficar impactado com isso. Todos nós que pegamos aplicativo, motoristas de aplicativo, carros por aplicativo, quantas vezes a gente não vê que o trânsito está meio enrolado, que o cara às vezes foi muito solícito, a gente dá uma gorjeta, o próprio aplicativo ele tem ali a possibilidade de você acrescentar um valor aqui, outro acolá. Então, o trabalhador ele não quer ver absolutamente nenhum centavo descontado
daquilo que ele está ganhando ali, né? Então, que isso sirva aí, né, para que o governo, certamente vão ter 45 dias de debates lá no Congresso Nacional, a gente vai ter ali algumas situações que dizem respeito a isso. Mas isso toca na questão vital, né, gente? A comunicação, que eu conversei ontem com vocês, mostrei aqui essa matéria aqui, onde o Paulo Pimenta, ele diz que entrevistas em rádio, mídia digital de Lula, né, que serão agora ferramentas mais comuns. A gente não está precisando de ter apenas uma Secretaria de Comunicação para informar coisas, mas nós temos ali uma necessidade de trazer informações que politizem, que esclareçam a sociedade, né, que vão além do simples informar. Isso porque a direita, no meio dessa história toda, está trazendo à luz algumas situações, como, por exemplo, esse canal aqui do Te Atualizei, né, de extrema-direita, com um print aqui do programa ontem da Globo News, onde se analisava por que uma parcela importante da sociedade não quer ter a presença do Estado de jeito nenhum, de forma alguma, na sua vida. Diz aqui o texto, abre aspas, os jovens são de direita, não querem mais a proteção do Estado, acham que o Estado está atrapalhando. Hoje tem a proteção da família e de Deus. Aí ela coloca aqui, o futuro é nosso. Gente, isso é fruto de uma percepção deformada que está sendo introduzida na sociedade brasileira há décadas. É aquilo que eu chamo de ativismo econômico e ativismo político dos grandes veículos de comunicação. Há uns tempos atrás eu assisti uma matéria no Jornal Nacional onde eles mostravam que o Brasil estava virando o Brasil do empreendedorismo. Aí eles pegavam o entregador do iFood lá, um rapaz gordinho de bicicleta, em Belo Horizonte, que é uma cidade repleta de subidas e descidas, né? E o cara subindo com uma dificuldade gigantesca, aí chegava no final onde estava o repórter cinegrafista, e o cara perguntava para ele, e aí, como é que está a sua vida? Aí o cara dizia, olha, está muito legal, eu não tenho empregador, eu que mando na minha vida, eu que faço o meu dinheiro, eu não quero vínculo nenhum. E todo sorridente, suado ali, né? Todo desmilinguido ali. Então, esse tipo de situação é bombardeada o tempo todo na cabeça dos jovens. E o jovem pensa que não vai morrer nunca, que não vai ficar doente nunca, que não vai precisar nunca de uma assistência social. Ele cai nesse tipo de armadilha. Ele recebe essa mensagem que ele está sendo empoderado, que o Estado não manda nele, e isso merece um embate permanente, inclusive, dos formadores de opinião e, sobretudo, dos partidos políticos, do governo, explicando uma série de situações. Bom, antes tarde do que nunca, né? Nós vamos ter debates sobre essa situação aí ao longo desses 45 dias aí pela frente. Bom, ontem o presidente Lula mandou uma sapatada aqui no Bolsonaro. Ele entrou aqui numa linha que ele estava sendo mais comedido, mas são situações que nós já estamos falando em portais aqui como o nosso aqui, do Portal do José e outros tantos, já há muito tempo, né? Bolsonaro sabe que pode ser preso e que está tentando escapar, diz Lula. O presidente disse que adversário tentou dar golpe, mas que se borrou de medo e tentou ir embora para os Estados Unidos. Bom, são fatos, né? São situações inegáveis. E elas estão se avolumando, né? Hoje, matéria em vários jornais, essa aqui da Mônica Gugliano. Esquenta o clima entre a Polícia Federal e o Exército em meio a investigações sobre golpe. Cúpula da Força Terrestre reclama de saber detalhes do inquérito pela imprensa e de falta de explicação sobre a prisão de três militares. Leia a coluna. Gente, o que acontece é o seguinte, todos esses inquéritos, eles estão sob sigilo, né? O que acontece é o seguinte, todos os setoristas da área de polícia, área de política, eles conversam com o delegado, com o investigador, que em off, né? O cara diz, olha, eu não posso falar muito, mas eu posso dizer que aconteceu tal coisa. E aí, eles publicam esse tipo de situação. Isso pode ser percebido hoje em algumas colunas, né? Mais notícias sobre esse assunto, que a gente vê essa aqui. Ex-chefes de forças implicam Bolsonaro em depoimentos. Aí a Miriam Leitão hoje tem uma coluna aqui muito bombástica, muito impactante. Isso porque pintou um prazo aqui, né? Disse a Miriam Leitão, revelações dos militares. O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes foi considerado consistente e revelador, segundo eu apurei. Ele relata que foram apresentadas a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira duas versões da minuta do golpe,
avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Bolsonaro deve ser indiciado junto com o tenente-coronel Mauro Cid, no caso das vacinas, ainda nesta quinzena. Então, gente, nós vamos ter novidades aí, segundo a Mira Leitão, num prazo muito menor do que a vã filosofia poderia imaginar, né? Enfim, então são essas as situações. E aí, uma polêmica, porque a direita, eles estão aí sem muitas situações para criticar concretamente, e eles estão acompanhando agora pessoas que estão no campo progressista, né? Eu vi ali o Gustavo Gaia pegando Gabeira, pegou uma entrevista do Ciro Gomes, agora estou vendo aqui do Nicolas Ferreira também, pegando uma questão que seria papel, aliás, é papel do parlamentar, né? Além de apresentar projetos de lei, de fazer a fiscalização do Poder Executivo. Que isso seja feito dentro sempre de uma racionalidade. Então ele aproveitou uma entrevista, eu vou mostrar aqui para vocês um trecho, né? E mandou essa aqui. Ciro Gomes denunciou hoje à CNN um possível escândalo do governo Lula. O Nicolas usou até uma expressão, né? Possível escândalo do governo Lula envolvendo precatórios e bancos. Segundo ele, esse escândalo seria de proporções maiores que o Mensalão e Petrolão. Diante disso, protocolei ao MP uma representação para que as acusações sejam investigadas. Ao mesmo tempo, solicitarei informações à ministra do Planejamento, Simone Tebet, questionando o processo de quitação integral desses precatórios. Caso a resposta não seja esclarecedora, cabe ao Parlamento avaliar por meio de uma CPI a validade dessas transações. Bom, então, quem sabe aí o deputado não está tomando áreas de civilidade, né? Fazendo as coisas como tem que ser feito. E nós temos que interpretar, né, eventuais críticas ou denúncias, né, com muita racionalidade. Mas a direita está fazendo esse tipo de situação aqui. Eles pegaram um trecho da entrevista do Ciro e mandaram, né? Vamos lá. Precatórios. Aperta o play, Edson. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa, tudo mentira, uma ideia boa, desmoralizada. A ideia... Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta daquela, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos. Tem um detalhe aí, tá? Os precatórios, antes de tocar aqui o restinho da entrevista do Ciro, os precatórios são títulos que o cidadão possui. São títulos de crédito que ele tem, né? E em função do governo dever ao cidadão, uma empresa, alguma indenização por algum fato, uma desapropriação, alguma indenização, enfim. E esses direitos, eles podem ser transacionados, isso acontece aqui no Brasil, há décadas. Você tem vários fundos de investimento. Se você entrar na internet e colocar no Google lá, compra e venda de precatório, você vai ver o que eu estou falando. Você vê que isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Então o governo não pode vender precatório porque o governo não tem esse título de precatório. Quem tem a titularidade é o cara que vai receber o dinheiro, né? Muita gente se enriqueceu no nosso país fazendo transação com precatório. O que o Supremo Tribunal Federal determinou é que aquilo que o governo está devendo tem que ser pago até 2026. E vai correndo juros. Então o governo antecipou agora o pagamento de uma parcela que liberou ali pelo menos o pagamento de 2 bilhões de reais só de juros. E quando o governo faz o pagamento do precatório, há também uma retenção a título de imposto de renda. Então essa informação que o Ciro está jogando aí, se ela tivesse procedência, de fato seria um escândalo de proporções gigantescas, né? Mas aí a gente vê, né? O governo não está reagindo, o governo não está falando absolutamente nada, está deixando esse assunto aí de lado. Mas nós que somos aqui debatedores da realidade brasileira, a gente tem que comentar essas coisas, não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Algumas críticas do Ciro são as críticas tradicionais do campo progressista. A autonomia do Banco Central, o tipo de política econômica, o tripé macroeconômico, as questões envolvendo os Yanomamis, são questões que até o PT está fazendo críticas muito contundentes. Até aí tudo bem, faz parte do jogo. Mas outra coisa é você avançar em cima de situações que acabam fomentando aí o discurso da direita, né? Compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo Lula. Só a falcatrua maior do que o Mensalão, do que o Petrolão, juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do quando é que Planalto. saiu isso da imprensa? Nunca. Vai sair agora.
Então é o seguinte, né? Eu acho que esse assunto aí merece um esclarecimento. O governo tem que tocar essas questões aí para não ficar à direita aí fazendo farofa em cima dessa questão, né? E se porventura tivesse uma irregularidade, o governo deveria ser o primeiro a vir a público para denunciar. É assim que funcionam as coisas na democracia. Bom, gente, mande seu comentário para cá, eu quero saber a tua opinião em relação a esses assuntos aí, tá bom? Mais tarde eu volto. Um grande abraço, até lá. Tchau!